é um dia bastante importante, na verdade a semana toda é bastante importante, porque nós vamos descobrir não só a questão do aço e do alumínio, mas o que é essa tal da política de reciprocidade que Donald Trump fala que vai instaurar aí nos próximos dias em relação às tarifas, em comparação, claro, com seus principais parceiros do mundo. Como você falou, Gabi, é isso mesmo, o Brasil tem o segundo maior fornecedor, é gigantesco o que representa em termos de exportação brasileira, 48% do que o Brasil exporta de aço para o mundo vai para os Estados Unidos, 48%, é metade, basicamente, de toda a exportação. Se você coloca alumínio e o aço juntos, isso dá mais ou menos 6 bilhões de dólares, é muito dinheiro, sem dúvida nenhuma, é um impacto muito grande. Agora, vamos também colocar numa perspectiva. Donald Trump já fez isso no passado, no seu primeiro mandato. Ele fez isso e depois negociou com cada país e acabou retirando, por exemplo, a taxa que existia ao Brasil. Quando chegou perto da eleição, quer dizer, a reeleição que ele perdeu para o Joe Biden, olha só o que ele fez, ele voltou para o Brasil e impôs de novo as tarifas sobre o aço brasileiro, porque ele queria ganhar, obviamente, o eleitorado daqueles setores, daqueles estados que poderiam ser tão estratégicos. E naquele momento, Gabi, a gente não pode esquecer dessa história. Naquele momento, o governo Bolsonaro abriu mão de defesa do interesse nacional para ajudar Donald Trump a ser reeleito, o que não aconteceu naquele momento, para ele ganhar a simpatia daqueles eleitores, principalmente do setor siderúrgico americano. Isso aconteceu naquele momento. Depois Biden tira, etc. Tem toda a história por trás disso. Mas o fato é que nós estamos agora na iminência desse anúncio, deve acontecer a qualquer momento. Inclusive, eu estou acompanhando aqui sem parar o site da Casa Branca, porque vai sair a qualquer momento, pelo menos essa é a promessa deles. Pô, Jamil, deve afetar também outros países que já estão nessa história das taxações sendo alvo, né? Canadá, que é o principal fornecedor, não é isso, Jamil? E o México também, que está ali na fronteira e sendo taxado diretamente. E também sendo muito impactado nessa questão da migração, né? Então, são países que vão também ser impactados. Eu ia só falar, Chico, que o Brasil, você viu, o Haddad e o Alckmin, a Gabi trouxe a repercussão. Adotaram uma postura cautelosa, o Jamil vai poder falar um pouco sobre isso daqui a pouco, ele já escreveu sobre isso, acho que até um pouco na linha de vamos ver o que é ameaça assim, que não vai se cumprir e o que é de verdade, porque ele tem mostrado que faz... Bate a sopra, né? Que é uma estratégia do Trump. É uma estratégia. Né? Você comprar uma briga para depois não ser nada. Você entra para o desgaste, né? E aí não sai aquela tarifa como havia sido anunciado e você gasta pólvora ali à toa. Até porque o Trump tem usado isso como moeda de chantagem também, Exato. né? Então você esvazia um pouco a chantagem. Não sei o que você acha disso, Jamil, essa tática do governo brasileiro responder assim, low profile, né? Baixa performance na resposta, né? Exato. Quando acontecer, aconteceu. Né? Quer dizer, de fato, isso não quer dizer que o governo não está se preparando, etc., mas é não transformar isso vamos dizer assim, numa resposta pública, num bate-boca público. Não é essa a intenção. Na sexta-feira, e aí eu sugiro a vocês, quem tiver interesse em política externa, ler o discurso do chanceler Mauro Vieira na FGV lá no Rio de Janeiro. Foi na noite da sexta-feira, e foi um discurso muito longo, inclusive muito longo, muito mais longo do que qualquer um dos discursos que a gente tem ouvido, inclusive de política externa, mas ele usa esse discurso para fazer vamos dizer assim, um panorama geral da posição do Brasil no mundo. E aí ele é muito claro quando ele fala de Donald Trump. Ele não cita a palavra Trump, mas obviamente todos entendem o que ele estava dizendo. Primeiro, que existe uma tentativa de intimidação comercial. Então é isso mesmo que a Gabi estava falando, né? da chantagem, etc. Agora, qual vai ser a reação do Brasil? A reação do Brasil, segundo ele, serenidade e pragmatismo. Qual é a serenidade? É isso que o Rodrigo está falando, ou seja, não expandir o problema, não ampliar, escalar o problema antes dele acontecer. E pragmatismo que é atuar. Né? De fato, uma vez afetado, o Brasil, pelo menos é a indicação do governo brasileiro, de que vai atuar, já fez
já fez um mapeamento de como pode ser afetado, listas, etc, etc, etc. Inclusive, listas, eu diria, muito mais sofisticadas do que simplesmente de um banimento geral dos produtos americanos ou uma tarifa de 20% a todos os produtos americanos. Não, não é isso. É justamente dosar e saber como aplicar tudo isso.